Olá a todos! Hoje vamos assistir à comédia de ação Crocodile Dundee, uma série que a maioria dos nossos ouvintes provavelmente conhece. Crocodile Dundee é considerada uma das melhores comédias de ação já lançadas. Então hoje vamos relembrar e assistir ao filme com todo o elenco, comparando o passado e o presente. Vamos revelar os nomes e idades originais dos atores no filme, além de mostrar como eles mudaram em 2023. Vamos lá! Paul Hogan vai Mick Crocodile Dundee. Em 1986, aos 47 anos, idade em que muitos outros atores estavam gradualmente se aposentando, Paul Hogan tornou-se repentinamente um fenômeno global graças ao seu papel como Mick Crocodile Dundee. Antes de sua ascensão à fama, ele era um trabalhador comum, atuando como mecânico de estradas, pintor de casas e operário da construção civil para sobreviver. Essa vida, miserável e instável, fez com que Hogan jamais considerasse se tornar uma estrela de cinema, muito menos sonhasse em chegar a Hollywood. A oportunidade surgiu por acaso, quando Hogan participou de um programa de comédia australiano. Sua atuação natural, rústica e realista o ajudou a ganhar popularidade. Quando Crocodile Dundee foi lançado, ninguém esperava que o filme de baixo orçamento se tornasse um sucesso mundial, arrecadando mais de 300 milhões de dólares. Uma quantia enorme na década de 1980. Hogan passou de ator desconhecido a estrela internacional da noite para o dia. A imagem de Mick Dundee, um homem feroz, corajoso, espirituoso e ao mesmo tempo compassivo, rapidamente se tornou um ícone da cultura pop. Da Austrália aos Estados Unidos, do cinema à televisão, o nome Crocodile Dundee era onipresente. Hogan recebeu inúmeros contratos publicitários, participações em filmes e programas de televisão e salários exorbitantes, mas o sucesso meteórico também trouxe um lado sombrio. A fama mergulhou a vida pessoal de Hogan no caos. Seu primeiro casamento terminou em um divórcio tumultuado. Mais tarde, seu relacionamento com a colega de elenco, Linda Kozlovsky, outrora considerado um conto de fadas de Hollywood, também terminou em dolorosas disputas sobre finanças, propriedade e impostos. Nos anos seguintes, Hogan quase se aposentou das telas. A idade, a saúde debilitada e a pressão pública o forçaram a optar por uma vida privada. Símbolo de um homem forte e feroz, Paul Hogan gradualmente se tornou a imagem de uma lenda que perdeu seu brilho na solidão. Contudo, independentemente da passagem do tempo para o público mundial, ele sempre será Crocodile Dundee, um papel insubstituível. Mark Blum vai Richard Mason. Quando estrelou Crocodile Dundee, em 1986, aos 36 anos, Mark Blum já era um talentoso ator de teatro em Nova York. Ele não tinha o glamour de uma estrela de Hollywood, mas cativava o público com sua atuação, sutil profundidade e abordagem intelectual. Seu papel como Richard Mason não era de grande destaque, mas foi suficiente para demonstrar claramente seu estilo de atuação calmo, inteligente e absolutamente autêntico. Após o filme, Mark Blum permaneceu fiel a Broadway, que considerava seu verdadeiro lar artístico. Por mais de 30 anos dedicou-se consistentemente ao teatro, à televisão e ao cinema sem buscar a aura da fama. Contudo, em 2020, enquanto a pandemia da Covid-19 assolava Nova York, uma tragédia o atingiu. Mark Blum adoeceu e faleceu. Em circunstâncias devastadoras aos 69 anos, sua morte chocou o mundo da arte, pois ele personificava um artista que viveu a vida intensamente, partiu em silêncio, mas deixou um legado de imenso valor nos corações de seus colegas e do público. Steve Rackman, também conhecido como Donk. Quando Steve Rackman apareceu no filme Crocodile Dundee de 1986, ele causou uma enorme impressão no público desde os primeiros segundos, com seu físico imponente, expressão ameaçadora e comportamento notavelmente natural. Poucas pessoas sabem que antes de sua carreira no cinema, Steve era um renomado lutador australiano.
Ele competia, nos ringues há anos conhecido por sua força incrível e lutas ferozes e brutais. A vida de Steve antes do filme era uma montanha-russa de suor, lesões e anos de treinamento rigoroso. Ele sofreu inúmeras lesões graves nas costas, joelhos e pescoço, cujas consequências o acompanhariam pelo resto da vida. Quando seu corpo não era mais forte o suficiente para competir no mais alto nível, Steve inesperadamente escolheu um novo caminho no cinema. O papel de Donk em Crocodile Dundee não é o principal, nem ele tem muitas falas, mas o público se lembrará dele para sempre por seu forte contraste com Mick Dundee. Donk é grande, rude, direto, às vezes um pouco mal-humorado, mas ainda assim muito australiano. A aparência incomum de Steve e sua atuação instintiva dão vida ao personagem de forma natural, sem qualquer movimento forçado. Após o estrondoso sucesso do filme, muitos presumiram que Steve continuaria sua longa carreira no cinema. No entanto, contrariando as expectativas, ele não tinha pressa em entrar no turbilhão da fama. Steve compreendia claramente que o cinema era apenas uma parada temporária, não um objetivo para a vida toda. Ele retornou ao mundo dos esportes participando do treinamento de jovens, lutadores de intercâmbios de artes marciais e competindo em competições esportivas na Austrália. Em seus últimos anos, à medida que envelhecia, Steve teve que lidar com as consequências de décadas de competição acirrada. Lesões antigas reapareceram causando dores físicas crônicas. No entanto, apesar de sua aparência robusta, Steve era um homem gentil, na vida real levando uma vida simples e reservada, evitando completamente os escândalos e fofocas do mundo do entretenimento. O público não vê Steve Rackman nas telas há anos, mas Donk continua sendo um dos personagens coadjuvantes mais icônicos de Crocodile Dundee. Ele é um homem que saiu do ringue e acidentalmente fez história no cinema com um papel pequeno, porém insubstituível. Michael Lombard, vai Sam Charlton. Michael Lombard é um rosto familiar em Hollywood desde a década de 1960, tendo interpretado uma grande variedade de papéis, incluindo oficiais, soldados e comandantes poderosos. Em 1986, aos 52 anos no filme Crocodile Dundee, ele trouxe uma presença madura, calma e experiente ao papel de Sam Charlton. Sua voz grave e presença marcante mantiveram o público atento a cada fala. Ao longo de sua carreira, Michael participou de inúmeros filmes importantes e séries de televisão renomadas. Ele não era uma grande estrela, mas a indústria cinematográfica sempre o respeitou por seu profissionalismo e capacidade de incorporar uma ampla gama de personagens. Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, que assolava os Estados Unidos, uma tragédia o atingiu inesperadamente. Michael Lombard faleceu aos 86 anos devido a complicações relacionadas ao vírus. Sua morte marcou o fim de uma jornada dedicada ao cinema que durou mais de meio século, discreta, porém persistente e digna de respeito. Michael Lombard, vai Sam Charlton. Michael Lombard era um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood quando se juntou à franquia Crocodile Dundee, em 1986. Aos 52 anos, ele tinha mais de 20 anos de experiência em cenas de ação, interpretando uma grande variedade de papéis, incluindo oficiais, soldados, policiais e personagens tanto poderosos quanto sérios. Sua voz grave, olhar penetrante e postura calma sempre o tornaram um favorito para papéis de comandantes e líderes, personagens que falam pouco, mas transmitem uma presença poderosa. Em Crocodile Dundee, o personagem de Michael Sam Charlton aparece pouco, mas personifica o mundo moderno, a disciplina e o bom senso. O oposto da natureza selvagem e instintiva de Mick Dundee. Esse contraste torna o filme mais equilibrado e envolvente. Michael não precisa ser ostentoso. Ele cria um personagem repleto de prestígio, apenas com o olhar e a voz. Ao longo de sua carreira, Michael Lombard nunca foi um astro de bilheteria, mas era alguém em quem todos os diretores confiavam e a quem depositavam grandes responsabilidades.
Ele atuou em dezenas de filmes e séries de televisão, grandes e pequenos, ao longo de muitas décadas. Para seus colegas, ele era o modelo de ator profissional, pontual, sério e dedicado a cada detalhe de seu papel. Ao entrar em seus últimos anos, Michael gradualmente se afastou da vida pública, levando uma vida mais tranquila com sua família. Em 2020, enquanto a pandemia de Covid-19 assolava os Estados Unidos, uma tragédia o atingiu inesperadamente. Michael Lombard contraiu o vírus e faleceu aos 86 anos. Sua morte ocorreu em meio a uma atmosfera de confusão e luto, impedindo que muitos de seus colegas lhe prestassem uma despedida adequada. A vida de Michael Lombard terminou discretamente, sem alarde ou escândalo, assim como ele viveu suas décadas na profissão discretamente, com persistência e dedicação. Para os cinéfilos, ele permanecerá para sempre uma figura familiar com papéis marcantes, incluindo o de Sam Charlton em Crocodile Dundee, que será para sempre uma marca única e inesquecível. Linda Kozlowski. Sue Charlton. Linda Kozlowski. Nasceu em 7 de janeiro de 1958 em Fairfield, Connecticut, Iowa. Antes de alcançar a fama, passou muitos anos na cidade de Nova York lutando para sobreviver, estudando atuação e conseguindo pequenos papéis no teatro e na televisão. O grande sucesso de Linda veio em 1986, quando foi escalada para o papel de Sue Charlton, uma repórter bonita e inteligente no filme Crocodile Dundee. Linda tinha apenas 28 anos na época, muito jovem e praticamente desconhecida. Ninguém esperava que esse papel a catapultasse para o estrelato internacional da noite para o dia. Sue Charlton personificava a mulher moderna dos anos 80, independente, forte e ao mesmo tempo feminina. A parceria entre Linda Kozlowski e Paul Hogan não só tornou o filme um enorme sucesso, como também deu origem a uma verdadeira história de amor. Linda e Paul Hogan casaram-se posteriormente e tornaram-se um casal que recebeu muita atenção da mídia. Linda continuou a aparecer no segundo e terceiro filmes da franquia, Crocodile Dundee, mas sua carreira cinematográfica diminuiu gradualmente depois disso, à medida que ela decidiu priorizar sua família. Seu casamento com Paul Hogan durou muitos anos, mas acabou em fracasso, deixando muitos fãs com pesar. Após o divórcio, Linda se afastou quase completamente da indústria do entretenimento, não atuando mais em filmes e raramente aparecendo em público. Ela escolheu uma vida privada, longe dos holofotes de Hollywood. Agora, aos 65 anos, Linda Kozlowski desfruta de uma vida tranquila, encerrando a trajetória de uma estrela no auge da fama. Ela será para sempre lembrada pelo público mundial como Sue Charlton, a mulher que entrou no mundo selvagem de Crocodile Dundee e conquistou o coração de milhões. Reginald VelJohnson, Billy Gus. Reginald VelJohnson nasceu e cresceu na cidade de Nova York, em uma família da classe trabalhadora. Desde cedo demonstrou interesse pelas artes cênicas e estava determinado a seguir carreira no teatro, um caminho nada fácil nos Estados Unidos. Antes de alcançar a fama, Reginald passou anos atuando em peças pequenas, aceitando papéis coadjuvantes discretos e lutando para sobreviver no exigente meio do entretenimento mundial. Ao entrar para o elenco de Crocodile Dundee em 1986, aos 34 anos, ele interpretou Gus, um personagem coadjuvante, porém afável, cativante e incrivelmente autêntico. Embora não tivesse muito tempo em cena, seu estilo natural e genuíno ajudou a tornar Gus um dos personagens coadjuvantes mais populares entre o público. O papel também marcou um ponto de virada na carreira de Reginald VelJohnson. Seu nome realmente explodiu mais tarde, quando ele apareceu na aclamada série de filmes de ação Duro de Matar, como um policial gentil e bondoso, um contraste marcante com os super-heróis musculosos da época. Esse personagem rapidamente se tornou um ícone do cinema americano nas décadas de 1980 e 1990, ajudando Reginald a alcançar um público mais amplo em todo o mundo.
Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que mergulharam em uma espiral de escândalos, vícios e tragédias, Reginald levou uma vida muito estável. Ele continuou a estrelar inúmeros filmes, séries de televisão e dublagens de animações, além de participar de diversos programas, tanto grandes quanto pequenos. Após completar 70 anos, afastou-se ativamente dos holofotes, limitou suas aparições na mídia e desfrutou de uma vida tranquila após décadas de dedicação. No coração dos telespectadores, Reginald VelJohnson sempre foi o epítome do ator coadjuvante nacional, não extravagante ou escandaloso, mas persistente, gentil e amado por décadas. Caitlin Clark, Cell Simona. Caitlin Clark nasceu em 3 de maio de 1952 em Pittsburgh, Pensilvânia, aí. Ela é uma das poucas atrizes que podem se orgulhar tanto de uma carreira de sucesso como atriz, quanto de uma sólida formação teatral. Em 1986, aos 34 anos, interpretou Simone em Crocodile Dundee, uma personagem que não aparecia com frequência, mas que desempenhou um papel significativo na construção da profundidade emocional da história. Com sua postura calma, intelecto e atuação refinada, Caitlin criou a imagem de uma mulher madura, profunda e profundamente autêntica. Após o filme, em vez de seguir carreira em Hollywood, Caitlin Clark gradualmente se aposentou do cinema para retornar à sua maior paixão, o ensino de teatro. Ela voltou para Pittsburgh, onde lecionou diretamente para alunos da Universidade de Pittsburgh e do Conservatório de Rock da Ópera de Pittsburgh. Não apenas subiu ao palco, como também continuou se apresentando com a Ópera de Pittsburgh, ensinando e transmitindo sua paixão pela arte para uma geração mais jovem. A vida parecia estar indo bem, mas em 2000, Caitlin enfrentou a maior mudança de sua vida ao ser diagnosticada com câncer de ovário. Durante toda a sua luta contra a doença, ela nunca desistiu de sua arte. Caitlin continuou lecionando e se apresentando no palco até que sua saúde começou a declinar. Seu espírito indomável e amor pela sua arte lhe renderam a admiração de muitos alunos e colegas. Caitlin Clark faleceu em 9 de setembro de 2004, aos 52 anos. Sua morte deixou uma profunda tristeza na comunidade teatral de Pittsburgh e entre as centenas de alunos que ela orientou. Para os espectadores de Crocodile Dundee, ela será para sempre conhecida como Simone, a figura quieta, porém emotiva do filme lendário. Jerry Skilton, também conhecido como Nugget. Jerry Skilton nasceu em Sydney, Austrália, em 1945 e é conhecido como comediante e ator coadjuvante em muitos filmes australianos das décadas de 1970 e 1980. Ele não tem a aparência ou o estilo de uma estrela, mas possui um charme único e discreto, o tipo de charme que faz o público rir só de olhar para ele. Quando entrou para o elenco de Crocodile Dundee em 1986, aos 41 anos, Jerry assumiu o papel de Nugget, um personagem coadjuvante que trouxe um toque peculiar e bem-humorado ao filme. Nugget parecia ingênuo, sincero, um pouco desajeitado, mas incrivelmente cativante. Embora aparecesse em apenas algumas cenas cada vez que Nugget surgia, fazia o público rir e tornava o filme muito mais comum e fácil de se identificar. Após o sucesso de Crocodile Dundee, Jerry Skilton continuou a aparecer em inúmeros projetos de cinema e televisão, mantendo-se fiel a papéis cômicos, coadjuvantes. Ao contrário de muitos atores de sua época que vivenciaram mudanças significativas em suas vidas, Jerry manteve um estilo de vida relativamente estável. Ele evitou escândalos, a tentação da fama e o turbilhão da fama. Ao entrar na terceira idade, Jerry gradualmente se afastou da indústria do entretenimento, levando uma vida tranquila e pacífica. Para o público, ele será para sempre conhecido como Nugget, um personagem despretensioso, mas hilário, que deu um toque de humor ao lendário filme Crocodile Dundee. John Mallon v. Walter Riley. John Mallon nasceu em Nova Gales do Sul, Austrália,
em 1934, onde começou sua carreira de ator no teatro local e, gradualmente, migrou para a televisão. Quando entrou para o elenco de Crocodile Dundee, já era um rosto familiar no cinema e na televisão. Australianos frequentemente escalado para papéis coadjuvantes ao lado de atores mais experientes, interpretando personagens de classe média. Quando entrou para a série Crocodile Dundee em 1986, aos 52 anos, interpretou Walter Riley, um personagem que não aparecia muito em cena, mas que acrescentava profundidade à história. Com seu jeito tranquilo, olhar experiente e voz inconfundível, John Mallon criou um personagem muito autêntico. Ele era considerado um típico ator coadjuvante da época. Não um nome de grande renome, mas com habilidades de atuação incrivelmente sólidas. Após o filme, John continuou atuando em alguns projetos menores, principalmente para a televisão. No entanto, ao contrário do que aparentava, sua vida tranquila diante das telas estava longe de ser pacífica. Nos últimos anos de sua vida, John Mallon lutou contra a cirrose hepática, uma doença grave que causou a rápida deterioração de sua saúde. Em 11 de agosto de 1989, John Mallon faleceu em Neutral Bay, Nova Gales do Sul, aos 55 anos. Uma idade muito jovem para um ator. Sua morte prematura chocou e entristeceu muitos colegas, e o público com a perda de um artista discreto, porém dedicado. Embora não fosse uma grande estrela, John Mallon ainda é lembrado como parte integrante de Crocodile Dundee e do cinema australiano da década de 1980.